programa 1142 da Aqui a polícia sempre fala mais alto. Muito boa noite, Litoral Norte. Estamos começando mais um programa do Caçula, aqui pela TV Canal 20 da NET. E lembrando que hoje é dia 24 de dezembro de 2014. Hoje é véspera de Natal. Daqui a pouquinho, né, todo mundo vai comemorar aí a sua ceia de Natal com os seus familiares, né? E eu quero dizer o seguinte, além de desejar um Feliz Natal a todos os meus telespectadores de Caraguatatuba, de Ubatuba e de uma parte de São Sebastião, os amigos que nos acompanham pela internet, não só pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e também pelo mundo, né? Então, muito obrigado, viu, a todos aí, um Feliz Natal e no ano que vem, se Deus quiser, a gente continua aqui com o programa do Caçula. Muitas mudanças vão acontecer, vai mudar a abertura, vai mudar o estilo do programa, mas sempre voltado ao cidadão de bem. E no programa de hoje, um programa especial de Natal, nós vamos colocar aqui uma entrevista que eu fiz lá em São Paulo com o Afanásio Jazade. O Afanásio Jazade todo mundo conhece, ele é jornalista, radialista, investigador formado da Polícia Civil, empresário, advogado e, claro, o deputado estadual mais votado da história do Brasil. Ele foi eleito com mais de meio milhão de votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo no ano de 1986. E foi o criador aí, o idealizador do Disque Denúncia e também do resgate dos bombeiros, né? Então o Afanásio Jazade é uma pessoa muito conhecida, foi o melhor radialista policial de todos os tempos que nós tivemos no Brasil e é meu amigo pessoal. Nós fizemos uma entrevista em São Paulo, o cinegrafista Luiz Felipe estava comigo, né? E fez as imagens e tal, e essa entrevista, no meu programa, na época que eu fazia o programa em outra emissora, essa entrevista, ela ia para o YouTube. As pessoas assistiam, o programa era gravado, assistiam mais no YouTube. E recebeu mais de 1.500 visualizações no YouTube. Foi campeã de visualizações. Nenhum programa que eu tinha feito gravado, né, tinha recebido tantas visualizações quanto essa. Então o Afanásio Jazade, na mesma época, houve uma entrevista no programa Praça é Nossa e teve menos visualizações que no nosso programa. Então, uma coisa satisfação muito grande que nós tivemos, uma coisa muito, sabe, maravilhosa que aconteceu comigo na época, né? E essa entrevista, até hoje, todos falam que foi a entrevista mais completa do Afanásio. O Afanásio se abriu, contou detalhes do tempo que ele estava atuando, né, como jornalista. Ele acompanhava o Esquadrão da Morte em São Paulo. O Afanásio não tem papas na língua, ele fala mesmo e defende, né, o cidadão de bem. Então o Afanásio Jazade nos deu essa entrevista em São Paulo, no escritório dele. Hoje ele tem uma empresa que aluga helicópteros, né? O Afanásio está bem sucedido, mas ele faz falta, não só na política, ele foi deputado estadual por vários mandatos, mas se aposentou da política e também do jornalismo, apesar de ser jovem ainda, é novo ainda, mas ele está se dedicando a outra área, né, da parte de helicópteros agora, uma coisa muito bacana que ele está fazendo em São Paulo, mas ele continua participando de vários programas de televisão, dando entrevistas, né? E não foi diferente para mim quando eu trabalhava numa outra emissora, né? Numa outra emissora de televisão, o Afanásio nos deu essa entrevista. Esse ano de 2015 nós já agendamos uma outra entrevista em que ele vai revelar muita coisa que não deu para falar na outra, né? O tempo é curto em televisão. Mas no programa de hoje, como é um programa especial de Natal, nós vamos dar esse presente aos telespectadores aqui de Caraguatatuba e de Ubatuba, essa reprise, né, da entrevista com o grande Afanásio Jazade. Então fiquem aí com a entrevista, vocês vão gostar muito, vale a pena recordar. Estamos aqui em São Paulo e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele é jornalista, radialista, investigador formado da Polícia Civil, publicitário, advogado, empresário, apresentador de televisão e o deputado estadual mais votado da história do Brasil, Afanásio Jazade. Tudo bem, Afanásio? Tudo bom, Caçula. E você esqueceu uma coisa apenas.
sou seu amigo. E quero mandar uma saudação toda especial a vocês do Litoral Norte. Tenho bons amigos aí, grandes amigos. E aproveito para agradecer a sua estada aqui no meu escritório, a sua honrosa visita aqui a São Paulo no dia de hoje. Afanásio, é um prazer muito grande, e os amigos telespectadores do Polícia Litoral, de todo o Litoral Norte, e também os internautas que nos acompanham pela internet aí, pelo Brasil afora e até pelo mundo. O Afanásio Jazade, ele tem muita história. Ele tem um trabalho, são quase 50 anos, está completando agora 50 anos de jornalismo, mas não só jornalismo. Dentre esses trabalhos que ele fez, tem o trabalho feito também como deputado estadual, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, por mais de 20 anos. E ele é o idealizador, um dos projetos que o Afanásio fez, na verdade é uma indicação, né, o nome técnico lá da Assembleia, é o resgate do Corpo de Bombeiros, que salvou milhares, tem salvo milhares de pessoas. Olha, só esse projeto já valeu aí os 20 anos da carreira do Afanásio como deputado estadual. Mas antes da gente falar mais sobre a carreira dele na política, vamos falar do início. Afanásio, como é que você começou a sua carreira? Foi logo cedo, lá no Jornal da Moca, né? É verdade. Na minha casa, no bairro da Moca, havia um time de futebol, chamava-se Mirim Santos. Foi fundado no dia 2 de julho de 1961, Mirim Santos. Mas a partir de 1964, o dono do jornal O Amigo do bairro da Moca, o Zé Estaca, o finado José Eustáquio das Neves, Zé Estaca, pediu que eu fizesse uma resenha dos jogos do Mirim Santos, aí já Juvenil Santos. Então, o meu início na carreira jornalística foi dessa forma, fazendo uma resenha dos jogos do então Juvenil Santos. E quando saía publicado, a gente ficava lambendo aquela publicação, né? Era um jornal de distribuição gratuita, só no bairro da Moca, depois se estendeu para boa parte da zona leste da capital. E foi assim que comecei. Depois fundei um jornal chamado São Paulo News. Mas veja só, fundei, mas não tive a inteligência, ou pelo menos naquela época não se fazia isso, não se costumava fazer, registrar o nome. Ele funcionou por 6, 8 meses no bairro do Cambuci, São Paulo News. Trabalhei também na Gazeta da Moca. E em jornal, Caçula, eu praticamente fiz tudo, de tudo. Reportagem, revisão, diagramação. Em jornal só não fiz coleta de anúncios, porque eu não sei vender absolutamente nada. Se tiver que vender lápis em porta de escola, eu morro de fome. E não fiz o quê? Não bati fotografia. Eu não sei fotografar para jornal, pelo menos com aquela técnica esmerada que se exigia, não é? Depois eu fiz algumas participações, sugerindo algumas pautas para a falecida, finada revista O Cruzeiro. Aí, por necessidade absoluta de trabalho, fui bater a porta do Jornal da Tarde, da Folha da Tarde, da Última Hora. A Última Hora estava num processo de demissão de funcionários. O Jornal da Tarde eu fiz experiência por uma semana, e era a época dos movimentos subversivos, em que o jornalista ia fazer a cobertura, apanhava dos subversivos, porque pensavam que nós fôssemos policiais infiltrados. E a gente levava a borrachada da polícia pensando que a gente fosse manifestante. Mas era a época em que tanto o repórter como o fotógrafo chegavam na redação arrebentados, rasgados, às vezes sangrando, e não tinha aquela história, não, vamos ao sindicato, vamos pedir uma nota de... Não existia isso. Então a gente fazia a notícia, quer dizer, saboreava tudo aquilo. E a Folha da Tarde, ela efetivamente, à época, saía à tarde. Então nós encerrávamos a edição por volta de 6, 7 da manhã e ela já estava ao meio-dia nas bancas, né? Então era saboroso, muito gostoso, muito palpitante trabalhar essa época. Depois, já na Folha da Tarde, eu fui incumbido de cobrir Polícia Federal, só que era a época do AI-5. Então não havia notícia, praticamente tudo era proibido. Então fiquei um mês na Polícia Federal sem ter escrito uma única linha. Aí me transferiram
para a Central de Polícia, sala de imprensa da Central de Polícia, no pátio do colégio, aqui pertinho, inclusive, onde estamos gravando nesse momento. Lá eu fiquei um bom tempo e foi onde comecei, então, a ser procurado por outros órgãos para trabalhar também. Ou seja, eu entrei lá pela Folha da Tarde, depois pelo DICS, Departamento de Informações Correspondentes e Sucursais, que precedeu a agência Folhas de Notícias que existe até hoje, do Grupo Folhas. Trabalhei, então, na sala de imprensa da Central de Polícia para a Folha, depois para a sucursal paulista do Correio da Manhã, Jornal do Brasil. Depois fui contratado pela Rádio Jovem Pan, pela TV Paulista, hoje TV Globo, não é? Rádio Nacional Excelsior também. Enfim, com todos esses empregos, não é? Pude dar sequência aos meus estudos também. E foi nessa ocasião que prestei concurso de ingresso, porque era praticamente um vestibular para você ingressar na escola de polícia, na velha escola de polícia, hoje a Academia de Polícia Civil, que é a Academia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, cujo patronímico fui eu que lhe dei como deputado estadual. Foi o meu, talvez, segundo ou terceiro projeto como deputado estadual em 1987. Então, muitos me perguntam, Caçula, mas você fez 6 meses na escola de polícia na Rua São Joaquim, aqui pertinho também. Depois, a sua turma, em 1970, inaugurou a hoje Academia de Polícia na cidade universitária. Para quê? Por quê? Muito simples, Caçula. A partir do instante em que eu percebi que a minha vida seria dedicada à crônica, à reportagem policial, eu tinha que entender o que escrevia. Quer dizer, você como um cronista também, um repórter de esportes, não é? É tal coisa, se você vai fazer um comentário, vai fazer uma reportagem no basquete, você tem que conhecer a regra do jogo. Se vai fazer a cobertura de um joguinho de ping-pong, tem que saber qual é a regra. Então, o meu intuito foi justamente esse. E acredite, eu fiz muitos cursos de aperfeiçoamento, todos ligados à área de segurança, mas incluindo o meu curso de Direito na Faculdade Paulista de Direito da PUC, pode acreditar, o curso de investigador de polícia na academia, com os velhos professores Coriolano Nogueira Cobra, Carlos Quedi, de perícia criminal, professor Grimaldi, de armamento e tiro, foi o curso mais gostoso, mais delicioso que eu fiz e que talvez tenha aprendido mais. Não, e um detalhe também, né? O Afanásio Jazade, ele fez o curso, né, de investigador da Polícia Civil, como ele acabou de falar, ele fez para se aperfeiçoar. E isso foi fundamental, porque o Afanásio, quando começou em rádio, quer dizer, já estava em jornal há muito tempo, mas quando ele começou em rádio, e em pouco tempo, em apenas acho que 6 meses, se me falha a memória, Afanásio Jazade bateu a audiência do então campeoníssimo de audiência, Gil Gomes. O Gil Gomes vinha há muitos anos fazendo um programa de rádio, né? E ele era líder de audiência e narrava ocorrências policiais, só que de uma maneira diferente. O Gil Gomes pegava aí uma ocorrência, apenas uma ocorrência, um caso, e levava o programa inteiro. E o Afanásio chegou e inovou, colocou no ar um dinamismo maior, ocorrências mais rápidas, mais ocorrências, mais notícias policiais, inclusive em entrevista com vagabundos, né, Afanásio? Aí é que está. O Gil, nosso querido amigo, um grande profissional, o Gil, ele praticamente dramatiza as ocorrências, né? Ele tem um estilo todo próprio. E o meu estilo já é mais jornalístico. Então, com essa experiência de ter que trabalhar para jornal, para televisão, para rádio, então veja que a gente tem que fazer diferentes textos. Então, eu sempre tenho na cabeça o quê? O máximo de informação no mínimo de espaço. O máximo no mínimo. E realmente deu certo. E mais ainda, no programa de rádio, eu introduzi a sessão Gente Procurando Gente. Gente procurando gente. Então, eu localizei mais de 500 pessoas desaparecidas. E até hoje, Caçula e espectadores, até hoje eu, com muito orgulho, eu faço parte do Guinness Internacional
e obtive uma marca que ainda não foi superada no planeta, qual seja a de ter localizado duas primas que não se viam há 75 anos. Olha, Afanásio, também a gente sabe que você entrou para o Guinness Book of Records, que é o livro dos recordes, né, internacional, nesse caso das duas primas. Mas também você é o recordista nacional do Brasil, acho que talvez até do mundo, em audiência de rádio. O seu programa foi constatado pelo Ibope com mais de 1 milhão de ouvintes por minuto. E isso até hoje nenhum programa de rádio conseguiu atingir essa marca. Além desse recorde na rádio, você fazia aí um trabalho, né, de encontrar pessoas desaparecidas, prestação de serviços. Era um programa de rádio que a população de São Paulo sente saudade. E você também, sempre nos programas de rádio, foi um ferrenho defensor da pena de morte. Eu também sou. E como é que você recebeu muitas críticas por isso? Você recebeu alguma represária, alguma ameaça por defender a pena de morte nos programas de rádio? Ô, Caçula, veja só, é tal coisa, eu tenho que dividir com a minha equipe também esse recorde ainda não superado. Foi uma marca diagnosticada pelo Ibope, pesquisada pelo Ibope, isso em agosto de 1983. Só fazendo levantamento na capital de São Paulo, o Ibope constatou que por minuto o meu programa de rádio era sintonizado por mais de 1.040.000 pessoas. 1.040.000 pessoas não, lares, né? Porque a pesquisa Ibope era só lares e pesquisa de flagrante. Qual é o rádio que a senhora está ouvindo agora? E com muito orgulho, mas não vaidade boba, eu digo o seguinte, que é um número que jamais será superado, porque de 83 para cá, muitas emissoras de rádio surgiram, emissoras clandestinas, emissoras piratas, a televisão começou com a sua programação matinal, então toda essa audiência diluiu. Hoje, para você conquistar 1 milhão de ouvintes, você tem que somar, aqui na capital e Grande São Paulo pelo menos, as audiências de todas as 26 emissoras AM, mais as 37 FMs, e não chega a 1 milhão de ouvintes. Então essa marca realmente, como a gente diz na brincadeira, ninguém rasga. Agora, a sessão de gente procurando gente é uma prestação de serviço. Eu não digo que eu implantei no rádio, mas eu dei mais ênfase, porque o meu programa tinha 2 horas. Então, naquela sistemática de o máximo de informação no mínimo de espaço, eu fazia muitos pedidos, anunciava muitos desaparecidos e, felizmente, consegui reaproximar e localizar várias pessoas que não se viam, que estavam sumidas de casa, enfim. Esse é o trabalho da comunicação. É um trabalho que a televisão não faz. Veja que todos os programas de maior audiência não conseguiram ainda bater o recorde que eu lhe falei, de 75%, de 75 anos daquelas duas primas que há 75 anos não se viam. Moravam na capital de São Paulo, não tão distantes, e há 75 anos não se viam. E foi graças ao programa de rádio, ao meu, no caso, né, que elas conseguiram se reaproximar. Eu digo televisão não faz porque televisão é outro esquema, é outro estilo, eles querem romancear, dramatizar tal. Então não, o rádio é pim pam pum, enfim, tem que ser desse jeito. O rádio é feito para isso, é para aproximar pessoas, é para divertir, é para aconselhar e, lógico, não digo para formar opinião, mas para que o comunicador dê a sua opinião. Se do outro lado o ouvinte se identificar com aquilo que você pensa, tudo bem, você não vai brigar com o ouvinte. Então, a gente que sempre fez e faz da comunicação a verdade, a gente expõe o que pensa, a gente sofre com isso também. Então você perguntou, problema de pena de morte e tal.
Caçula, em 1985, 86, 87, eu cheguei a ser o jornalista, o terceiro mais processado do Brasil. O primeiro, Hélio Fernandes, dono da Tribuna de Imprensa do Rio de Janeiro. O segundo, Júlio Mesquita Neto, diretor do Estadão. E o terceiro, eu. Mas processado nunca por crime infamante, só por crime de opinião. Veja que quando, em 80, eu implantei o Disque Denúncia, que existe por aí hoje, não existe há 10, não existe há 10 anos, não. O Disque Denúncia fui eu que implantei em 1980. Também não registrei, hein? Imagine se tivesse patenteado. Mas a ideia não é ganhar dinheiro com isso, é prestar serviço. Então, eu fui acusado na época, por uma certa milícia de esquerda, por alguns padrecos sem vergonhas da época, de querer induzir ou implantar o dedodurismo no país. Por que razão? Gente, na ocasião, quem ligasse para uma delegacia para fazer uma denúncia, o policial queria saber qual é o seu nome, o número do RG e o seu endereço. A pessoa batia o telefone na cara. Então, eu que acompanhava ocorrências, fazia locais de crime, sentia a dificuldade dos policiais em conseguir, nas favelas, nas habitações coletivas, testemunhos. Então passei a incentivar essas pessoas a telefonarem para a minha produção. Olha, você aí que viu, que testemunhou, liga para mim. Não precisa se identificar. Dê o apelido de quem fez isso, o número da placa do carro. E isso eu repassava para a polícia e a polícia sabia como fazer o seu trabalho. E então, foi dessa forma, Caçula, que em um único mês aqui na capital de São Paulo, nós conseguimos ajudar a polícia a desvendar 21 assassinatos misteriosos. 21 homicídios. O programa conseguiu ajudar a esclarecer. Então, estava consolidado o Disque Denúncia. A partir daí, a coisa começou a crescer. O doutor Sembranelli, pai do promotor Sembranelli do caso da Isabela, do Nardoni, o doutor Sembranelli, o velho Sembranelli, ele era promotor do 4º Tribunal do Júri do bairro da Penha. Ele ligou para mim um dia. Afanásio, será que eu posso usar o Disque Denúncia? Que eu estou com 2 salas lotadas de inquéritos aqui de autoria desconhecida. Mas, doutor Sembranelli, qual é o problema? Não, eu queria saber se eu posso usar o Disque Denúncia. Ele pensou que eu tivesse patenteado os direitos. Falei, não, doutor Sembranelli, o que eu puder ajudar também. Então veja que o Disque Denúncia, ele colabora com a polícia. Se hoje a polícia esclarece 80%, 85% dos crimes, pode acreditar, pelo menos 60% são graças a denúncias anônimas feitas pelo Disque Denúncia. E mais, eu só tenho que condenar o governador e puxar-lhe não as orelhas, puxar-lhe o nariz um pouquinho mais. Por quê? Há pouco tempo andaram dizendo que eles vão querer agora premiar quem liga para o Disque Denúncia, recompensar, desde que o denunciante deixe nome e endereço. Ora, ô governador, Disque Denúncia não foi para isso. Disque Denúncia tem ajudado gratuitamente. As pessoas têm ajudado no peito, no patriotismo, na cidadania. Ninguém está a fim de ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho o seguinte, ele foi um uma ideia vitoriosa, mas desde 1980 foi repetida, foi não digo copiada, mas foi nem imitada, se expandiu pelo país todo e muitos países da América Latina também hoje se utilizam de um telefone para o Disque Denúncia. Olha, isso a gente vai voltar a falar um pouco mais também da parte de rádio, né? Que o Afanásio de Azad, na época em que tinha os seus programas de rádio, ele também cobriu aí para o rádio, para o jornal, as ações do Esquadrão da Morte. Então a gente vai falar sobre isso. Depois do intervalo comercial, a gente já volta rapidinho aí. Meu
nome é Jordevino Olímpio de Paula, eu sou assessor jurídico do Tabelionato de Notas de Caraguatatuba. Esse é o setor de registro de títulos e documentos e registro civil da pessoa jurídica. O registro de títulos e documentos se presta a registrar qualquer tipo de documento. O registro civil da pessoa jurídica é destinado a registro de associações, entidades sem fins lucrativos. O setor de firmas e autenticações, que autentica documento, reconhecimento de firmas. Que é o setor de protesto, o setor de atendimento ao público, pagamento de títulos, e é o setor interno, onde se guarda e conserva os documentos. É o setor de escritura, um pré-atendimento ao público de escrituras. O corredor com as salas dos escreventes, cada escrevente com a sua sala e atende o seu público, os seus clientes em particular. Esse é o setor administrativo, a responsável é a Daiane. O oficial responsável é o Jordelino Olímpio de Paula. O substituto é Carlos Eduardo Berto Olímpio de Paula. O cartório conta atualmente com 42 funcionários, entre escreventes e auxiliares. Situado na Avenida Campos Sales, número 114. Telefone 3886-4381. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, jornais e revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2 no Sumaré. 3883-5066. Já estamos de volta com o jornalista Afanásio Jazade, maior repórter policial que o Brasil já teve em todos os tempos. Com certeza, isso não dito por mim, mas dito pela população de São Paulo, que deu a ele a maior votação na história da Assembleia Legislativa, não só de São Paulo, mas do Brasil, o deputado mais votado. E um detalhe, o Afanásio Jazade foi o único deputado em 86 que teve votos em todas as cidades do estado de São Paulo. Todas as cidades o Afanásio teve um voto, 2 votos, 10 votos, 1000 votos. Quer dizer, foi uma coisa, um recorde que até hoje também não foi batido. Mas eu quero voltar a falar sobre o tempo de rádio que o Afanásio estava, no primeiro bloco nós falamos bastante. O Afanásio, que é paulistano, do bairro da Moca, família tradicional, tem a origem romena, né? O Afanásio, a família, a origem é romena, mas ele é paulistano da Moca. Foi criado aqui em São Paulo, começou no jornal, em rádio, nós já falamos isso no primeiro bloco, mas um detalhe, na época de rádio, o Afanásio também teve uma participação muito grande no caso do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte, na década de 70, assolava aí o São Paulo, o Rio de Janeiro, né? E o Afanásio fez a cobertura aí. Aliás, ele era Foca, né? Para quem não sabe, Foca é o jornalista que está começando, que não tem nenhuma experiência. E aí o Afanásio deixou de ser Foca nessa época, né, Afanásio? É verdade. Eu passei a trabalhar na sala de imprensa
da central de polícia, no pátio do colégio, e os velhos jornalistas, né, ficavam lá lendo jornal, outros jogando uma cacheta, e o novato, o Foca, tinha que ficar fazendo ronda, quer dizer, nos telefones lá, ligando para as delegacias para saber se tinha novidade ou não. E nessa época, o Esquadrão da Morte estava em franca atividade. E eu é que recebia as ligações do Relações Públicas para dar a dica de onde é que os corpos estavam sendo despejados, desovados. E foi aí também, Caçula, que eu criei, junto com um dos informantes do esquadrão, o termo lírio branco, relações públicas. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, o informante do Esquadrão da Morte era o Rosa Vermelha. Então, conversando, falei, puxa vida, você liga para mim, então eu sabia quem era ele, lógico. E amanhã vão perguntar, mas quem é que não foi? Tava aí, começa, bom, como é que nós vamos dar o nome? E ficou Lírio Branco. Lírio Branco e tal, Relações Públicas do Esquadrão da Morte de São Paulo. Bem, Foca, eu já cansado de pegar as notícias, ter que repartir por 10, 15 colegas, ficavam lá bebendo, jogando. Falei, puxa vida, agora depois de tanto tempo, quer dizer, quase um ano, eu tenho que deixar de ser Foca. Então, o pessoal do esquadrão ligava mais ou menos 11h30, meia-noite, e voltava a telefonar às 5 da manhã para confirmar como é que é, encontraram alguma novidade mais, querem mais algum detalhe para completar a notícia. E eu trabalhava de madrugada com um fotógrafo e um motorista com uma caminhonete, uma cabine dupla. Antigamente era novidade, era uma cabine dupla da Folha de São Paulo, que nos fins de semana era usada inclusive para viagem do pessoal, para fazer esporte principalmente. E durante a semana ficava comigo lá de plantão. Então, numa madrugada, olha, quer saber de uma coisa? Eu recebi a ligação, olha, em Guararema, 4 corpos em tal lugar assim, assim, assado. E eu, ao invés de avisar os companheiros, que aí cada um pegava o seu carro, tá, íamos fazer a cobertura. Eu disse que ia até a Praça da Sé fazer um lanche, saí com o meu fotógrafo, peguei o motorista e fomos para a Via Dutra, para Guararema. No local indicado, os 4 corpos, fotografamos e na hora de voltar, falei, não, pera um pouquinho, pera aí, eu não avisei, agora eu vou direto para a redação para fazer a matéria. O esquadrão vai ligar de manhã, eles vêm cedo com luz do sol, vão fazer fotos até melhores. Não, não, faz o seguinte, abre o camburão aí, o Santana era o motorista, Santana, abre o camburão. Como? Vamos botar os corpos aqui, colocamos os corpos no carro da Folha, fizemos a volta para São Paulo, que estava na margem São Paulo-Rio, depois de 1 quilômetro largamos do outro lado da estrada. E fui direto para a Folha para fazer a matéria. E na ocasião, a Folha é quem distribuía os jornais Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, logotipo a estrelinha azul, que era da tarde, a Folha da Tarde, a Última Hora, Cidade de Santos, enfim, fiz a matéria na redação e não passei para o pessoal da sala de imprensa. Quer dizer, quando do esquadrão ligaram às 5 da manhã, eles foram para lá, mas não encontraram nada, então tinha muito trote. Muito trote. Tanto que muita gente ligava para mim, olha, aqui é o Lírio Branco, tem tal. Falar, vai dormir, rapaz. Eu já sabia, não era com ele. Então, quando eu chego na noite seguinte para trabalhar na sala de imprensa, nossa, estavam me esperando de porrete na mão. Diário Popular, Diário da Noite, o Pop, Estadão, todos tinham sido furados. E os jornais do Grupo Folha são aqueles 4 corpos, né? Enfim, aí então eu deixei de ser Foca na sala de imprensa lá da Central de Polícia. E olha, nessa época também, é interessante essa história, viu? Para que os telespectadores jovens aí, que não sabem, não acompanharam o que era o Esquadrão da Morte, eles matavam bandidos, né? Matavam bandidos, pessoas relacionadas a crimes, né? E depois avisavam a imprensa, foi o que o Afanásio falou. E aí eles iam até... A imprensa ia até o local, filmava, fotografava, enfim, fazia a cobertura. Mas o interessante também é que o Afanásio Jazade, um pouco antes talvez dessa época, em 1970, ele criou um vocábulo que existe até hoje, que é quando um menor, né, um menor de idade,
ele sai roubando, assaltando as pessoas pelas ruas de São Paulo. O Afanásio criou esse vocábulo que é o trombadinha. Você que criou esse vocábulo e ficou até hoje. Todo mundo até hoje trata os menores infratores como trombadinha, né? É verdade, caçula. E foi muito interessante. A essa altura eu já trabalhava na sala de imprensa da Central de Polícia no período da tarde. Eu fazia academia de polícia de manhã, saía da academia, ia para a central, da central ia fazer o meu curso noturno de administração de empresas, né? Então o que acontece? Eu chegando por volta de uma e pouco, eu passava primeiro na sala do delegado, que era a primeira sala, lá na Central de Polícia, no pai do colégio, tinha depois a sala do escrivão, ia saber das notícias, das novidades, e a sala de imprensa ficava no fundão. Nesse dia, quando eu chego para trabalhar, eu vejo que a sala do plantão do delegado estava lotada, né? E os policiais, lá, guardas civis, soldados da Força Pública e outros civis estavam dando gargalhada. Falei, ué, mas que negócio? Me esperei lá para ver que conversa é essa aqui? Que farra é essa aqui no plantão, né? Mas era um cidadão, um senhor baixinho italiano. Ele tinha sido vítima de marginais no centro. Eles atacaram e rasgaram o bolso dele todo, e ele contando para o delegado como é que tinha sido o ataque, não é? Então ele dizia, mas doutore, então veio um pequeno pela frente e outro por trás. E não sei, com aquele jeito de sotaque, gesticulando bastante italiano, não é? E aí um veio e me deu uma trombada pela frente, outro trombada, uma trombada, um trombadinho assim. E nós da imprensa, nós registrávamos aquilo, era o golpe do cavalo doido. Então, esse tipo de ataque, quando eles enturmam, um vem de frente e dá uma pancada, a pessoa cai, chamava-se golpe do cavalo doido. Então, veja, para escrever golpe do cavalo doido, eu falei trombadinha, então eu coloquei trombadinha e, entre parênteses, golpe do cavalo doido. E, óbvio, para o jornal, trombadinha é bem melhor, né, e curto e grosso do que o golpe do cavalo doido. E pegou, trombadinha. Então todo ataque nesse sentido aí, não é? De grupo, um vendo por trás, tal, pegando mulheres, pessoas idosas principalmente, então tornou-se o golpe, não do cavalo doido, mas o golpe do trombadinha. E é um detalhe, é usado até hoje, esse termo ficou para sempre, né? O Afanásio, eu queria te perguntar uma coisa importante. É o seguinte, você foi, já falei isso aqui, e eu quero repetir sempre para o telespectador, porque não é fácil. Uma campanha para deputado estadual é uma campanha que exige muito esforço, muito dinheiro, e também tem que ser uma pessoa que tenha um trabalho social já feito. Então o Afanásio já tinha esse trabalho feito no rádio, por isso que em 1986 ele saiu candidato a deputado estadual e foi o mais votado da história. E o Afanásio tinha o caminhão Sela. O que é o caminhão Sela? Era um caminhão que passava pelas ruas de São Paulo com pessoas, artistas, né, evidentemente, dentro de como se fosse uma cela com roupa de presidiário, né, e cantando uma música em homenagem à segurança, porque a segurança é nossa, bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente boa. Esse era o bordão da música. Por quê? Porque a criminalidade em 1986 já estava absurda. Hoje está incontrolável. E é isso que eu ia te perguntar, Afanásio. Como você vê hoje a criminalidade em São Paulo? Tá difícil, né? A cada dia mais crimes, inclusive por menores, né? Crimes de sangue. Caçula, eu, como vocês veem, não tenho nada de pitonisa. Eu muito menos sou bidu, mas tudo aquilo que a gente há cerca de 30 anos ou até mais vem apregoando, vem advertindo, não é para fazer sensacionalismo, é a pura realidade. E nesse meio tempo, a gente acabou sendo maldito, processado pelos intelectuais da época, pelos mal intencionados, por esses bandalhos defensores de direitos humanos só para bandidos, não é? Então eu sempre fui adepto do quê? Direitos humanos, sim, mas primeiro para os humanos direitos. Para os humanos direitos. Então esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de menor delinquente, eu acho que se o menor ele tem 14, 12, 13 anos, se ele tem potencial,
Se ele tem idade para matar, ele tem que ter idade para responder e para pagar pelo que cometeu. Em certos países, garotos de 8 anos, 7 pagam até com a vida. Né? Então, o que acontece? O nosso dia a dia não é como desses estudiosos que vão ou nas delegacias ou nas bibliotecas ver o papel gelado, frio, não é? Muitas vezes o papel não traduz o que aconteceu. Nós acompanhávamos o dia a dia da polícia. Nós íamos a local de crime. Nós sentíamos o fervilhar da ocorrência. Nós testemunhávamos a vítima chorando, contando. Como essa história também de delegacia da mulher. Porque quando tem uma história também da delegacia da mulher, viu? Porque quando fizeram a delegacia da mulher, não, olha, precisamos dar um jeito, negócio de mulher. Passaram uma pecha no policial civil como se o policial civil fosse tarado. Como agora estão fazendo com esse negócio de não pode socorrer, como se policial militar fosse assassino, matasse alguém dentro de carro. Foi o que o governo Montoro fez com a polícia civil. Não, mulher, vai na delegacia, ela passa vexame. Olha, sinceramente, caçula, eu estou completando este ano 50 anos de comunicação. Nunca registrei pela corregedoria, nunca fui procurado por uma mulher que tenha dito, olha, fui à delegacia fazer uma queixa, que fui violentada, fui maltratada ou fui cantada. Fui na delegacia e me passaram a mão. Que conversa é essa? E outra coisa, no frigir dos ovos, uma família é violentada durante um assalto, chega lá o policial militar, tudo, mas ele quer saber como é que aconteceu, como foi, quem que fez aquilo. Entende? Por quê? A rapidez da informação, para ver se captura, com que carro fugiu e tal. Então, o policial ele não está lá, que perna bonita dessa... Ele está lá como um profissional, preparado, policial civil, é o escrivão na delegacia. E mais, quem é que prova, o caçula, que uma mulher que vai a uma delegacia da mulher, reclamar que foi violentada, isso, aquilo, agora a senhora tem que passar por exame de corpo de delito. Quem é que garante que quem vai examiná-la é uma médica mulher e não um médico homem? Então, isso é uma estupidez. Então, fiz esse negócio de delegacia da mulher, e aí queriam o seguinte, a delegada mais categorizada na época era uma negra, a doutora Clementina. Aí, não, ela é negra, temos que arrumar uma... Aí arrumaram uma delegada loirinha, doutora Rose, que era secretária do delegado Celso Teles. Durante o tempo todo foi maçaneta do Celso Teles. Então, eles queriam dar... Não, temos que... Então, gente, vamos parar de hipocrisia. E é o que estão fazendo hoje com a polícia. Não, se teve tiroteio não pode socorrer, tem que chamar SAMU, tal, e o sujeito morre na rua. Quer dizer, estão colocando a pecha hoje como se todo policial militar fosse um assassino em potencial. Então, contra isso que a gente batalha, denuncia e é castigado. Como? Com processo. Agora, o processo intimida. Se você está com a verdade, não me intimida. Só que te dá trabalho. Te dá encheção de saco, te faz perder dinheiro, tem que contratar advogado, não sei o quê, você fica pendurado aqui, ali e tal, um aborrecimento. Eu cheguei a ter mais de 80 processos contra, então você imagine, dia sim, outro também tinha que ir a fórum. Então faltava uma testemunha, não, a audiência foi cancelada, transferida. Aquilo era um aborrecimento total, compreende? Mas não conseguiram me vergar, absolutamente. E com tudo isso, a gente comprovou que o que nós falamos há 30 anos ainda está de pé. Quer dizer, autoridades frouxas, covardes, escolhem mal os seus secretários de segurança. Por quê? Eu não entendo até hoje que um governador escolha como secretário de segurança um promotor público, quando tem coronel da PM, delegado da Polícia Civil, tem investigador de classe especial. Por que o promotor? E pior, verdadeiros olhos de vidro, que não entendem rigorosamente nada. E a partir do instante que começarem a entender alguma coisa, já têm que ser substituídos.
Então, isso é a frouxidão, é a safadeza, é a covardia de certos mandatários. Por quê? Não, para médico, então tem que ser lá para secretário da saúde, tem que ser um doutor médico, para a fazenda tem que ser um economista, isso, aquilo. E por quê? Para a polícia sempre um estranho no ninho. Quer dizer, pagam horrores para policial civil, militar e fazer curso em Israel, Estados Unidos e a caixa prego. E quando tem que usar esses homens aí, eles são proibidos. Quer dizer, chega um governador e fala, olha, não pode dar tiro de borracha. Mas quem é ele para saber se naquele momento tem que dar tiro de borracha ou não? Quem é ele para dizer que não, você não pode socorrer? O que é isso? Isso aí inclusive é crime você deixar de socorrer uma pessoa. É omissão de socorro. O policial, o soldado, o recruta, o investigador tem noções de primeiros socorros nas escolas de polícia, nas academias. Aí chega o sujeito demagogicamente, não é? Politicamente engajado. O policial não pode fazer. Mas como não? Então você veja agora essa onda aí. Rolezinho, não sei o quê. Não, mas ninguém pode, não pode mexer, não pode... Mas por que não? Então, pessoas frouxas. E os bandidos vão ganhando corpo cada vez mais. Cada vez mais. Quando denunciei a existência do PCC, o para mim nada saudoso Mário Covas dizia o seguinte, isso é uma escola de samba que estão formando. Quando aí no Vale do Paraíba, houve uma rebelião, cortaram a cabeça de um preso e jogaram no colo de uma juíza corregedora, ela teve que ficar 8 meses fazendo tratamento psicológico, ou psiquiátrico, sei lá. Esteve aí como presidente da CPI do crime organizado, muito tempo. Quando, no dia 9 de julho de 97, explodiu aquele avião da TAM, caiu aquele cidadão, aí me ligaram do jornal Vale do Paraibano, poxa, aconteceu isso, o que o senhor... Eu era presidente da CPI. Eu falei, bem... Como no aeroporto de São José dos Campos ninguém é revistado, essa bomba perfeitamente pode ter entrado com algum passageiro e não deu outra. Não deu outra. Um Matusca entrou com bomba tal e aconteceu tudo aquilo. Então, gente, a gente faz um serviço sério. Agora outros querem fazer média. Então tudo isso a gente vem denunciando. O problema do PCC começou quando tentaram colocar os serpentes negras na casa de detenção. O juiz corregedor de então era um ex-delegado de polícia, doutor Haroldo Pinto da Luz Sobrinho. Ele sufocou o movimento na casa de detenção, dos serpentes negras. Essa foi a sementinha do PCC. Eu era presidente da CPI, estava numa audiência, quando a repórter Fátima Souza, na época na TV Bandeirantes, me traz o estatuto do PCC. Eu, na ocasião, não pude ver, que estava presidente da sessão. Mais tarde, no meu gabinete, quando li aquilo, imediatamente me comuniquei com o governador e com o secretário de administração penitenciária, João Benedito de Azevedo Marques, um ex-promotor também. Nossa, que droga! Ele me dizia o seguinte, deputado, isso aí está tudo sob controle e tal. Eu achei tudo aquilo um absurdo. E veja, caçula e espectadores, o primeiro comando da capital é a única organização criminosa, talvez, do mundo, que tem o seu estatuto no Diário Oficial. Eu fiz publicar. Como? Eu peguei aquele estatuto, como eles não acreditavam, por telefone, sabe como é que é? Você fala, depois eles desmentem, eu falei, não, vou publicar aqui como um requerimento de informação, quero que a Secretaria de Administração Penitenciária me explique isso, justifique. Então, no dia 15 de maio de 97, no Diário Oficial do Estado, está lá o Estatuto do PCC. E no dia 17 de maio também, porque saiu com erro na primeira vez, pedi que republicasse. E aí, o governador me disse, sabe o quê? Você viu só
manuscrito com tanto erro de português. Falei, governador Cova, o senhor queria que eles contrassem o Miguel Reale para redigir? Então veja a cabeça desses ananases, verdadeiros criminosos, quer dizer, conspiram contra a população. Estavam no governo só para pensar nos seus bolsos. Veja aí agora o problema da Halston. Meteram aquele Robson Marinho, que é daí da região de vocês também. Tremendo de um bandido, segundo denúncias, né? Circula por aí, mas sem tornozeleira por enquanto. Continua circulando. E é um homem que cuida das contas do estado de São Paulo, gente. Então, quer dizer, eles têm que calar a nossa boca. A gente sabe demais. Eles sabem por relatório, por mentiras, por picuinhas, por gente que vai fazer fofoca na orelha. E nós sabemos no dia a dia, frequentando, ouvindo polícia civil, militar, perito, isso, aquilo. Então, nós somos inconvenientes em determinados momentos. Ou sempre, não é, Caçula? É verdade, Afanásio. E olha, a gente já falta só apenas um minutinho para terminar esse bloco. Olha, tem tanta coisa para falar do Afanásio de Azar, nós não falamos nem um terço das conquistas que ele fez para o povo de São Paulo, do trabalho que ele fez em 50 anos de jornalismo. Olha, é muita coisa, inclusive eu já quero deixar o convite no ar para que você compareça um dia em Caraguatatuba, comer um peixinho com a gente e a gente fazer uma entrevista lá no estúdio também, ou até aqui em São Paulo, não tem problema, a gente faria uma outra entrevista, porque tem muita coisa para falar. Afanásio, uma pessoa muito querida lá pela Polícia Civil do Litoral Norte e do Vale do Paraíba, o Dr. João Barbosa Filho, mandou um grande abraço a você, seu amigo pessoal também, corintiano que nem nós, né? E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os telespectadores do programa Polícia Litoral. Dr. João Barbosa, um grande amigo, comunicador também, diretor do The Inter aí do Vale do Paraíba, não é? Eu soube que, na medida do possível, tem feito das tripas o coração para melhorar a segurança aí na área, não é? Porque realmente a bandidagem está à vontade, impune, ciente de que se polícia gritar um A, eles gritam 2 Bs e sobra para o policial civil ou militar. Mas, doutor João, olha, desejo uma grande gestão à frente aí do The Inter 1 e aos seus colaboradores também. Ele também é um grande corintiano, como nós, né, Caçula? E que o Corinthians não nos deixe com o coração tão agitado esse ano, hein? Já, bom, a luzinha já foi pro papo, não é? Agora, breve estarei aí, viu? Tenho muitos amigos, bons amigos, grandes amigos, como o Dr. João, o Caçula aqui, e será uma boa oportunidade para revê-los, viu? Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, e considerem-se vocês homenageados. Muito obrigado, viu, Afanásio? Prazer em estar aqui com você, no seu escritório aqui. Nós estamos no centro de São Paulo, é uma tarde agradável hoje aqui, e fomos muito bem recebidos pelo Afanásio, Em cima do metrô. Em cima do metrô. E recebidos muito bem também pela assessoria do Afanásio. E agradecer de coração, você faz falta na Assembleia Legislativa. Eu sei, o Afanásio não quer voltar mais para a vida pública, né? Hoje ele se dedica à família, Afanásio é casado, tem os seus filhos, tem aí as suas atividades, tem uma empresa de helicópteros, inclusive. O Afanásio, ele faz falta, mas o que ele fez, principalmente o resgate dos bombeiros, vai ficar perpetuado para sempre aí, não só no coração dos paulistanos, no coração das pessoas do estado de São Paulo, mas de todos nós, policiais civis e militares, jornalistas, que acompanhamos aí sempre a carreira e o trabalho do Afanásio. Afanásio, obrigado, um grande abraço, espero vê-lo em Caraguá. Muito obrigado, Caçula, pela visita. E você disse bem, se em 20 anos como deputado estadual eu tivesse idealizado apenas o projeto Resgate dos Bombeiros, eu já me daria por satisfeito. Em 20 anos não foi só isso, mas isso foi o mais importante. Resgate que a todo instante, a toda hora, socorre e salva vidas. Contei aqui para o Caçula, para o seu companheiro de equipe, a história do resgate. Um dia ele conta para vocês. Muito obrigado.
pela gentileza, muito obrigado pela paciência de ter me aturado. Sei que vocês gostam bastante do Caçula, pelo prestígio, pelo programa gostoso, agradável, sincero, honesto, que ele leva para vocês aí no Vale do Paraíba. Então, a casa é de vocês e, se for possível, quero sim estar pessoalmente para abraçar um a um os amigos aí da região. E vocês sintam-se em casas. Tenho aqui no Afanácio um grande amigo, sempre e a qualquer hora. Muito obrigado. Tá aí, obrigado, Afanásio, com imagens de Aloysio Felipe para o programa Polícia Litoral. Aqui de São Paulo encerra João Casemiro Caçula. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. Quando é que vamos perceber que estamos sendo aprisionados em nossas casas sem saber o que fazer se a gente tenta abrir todas as janelas, portas, trincos e tramelas, cadeados, desencadear esta corrente agora eu vou, pois segurança também é amor. No olhar uma esperança de um futuro sem temor, pois segurança também é amor. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. Bem, amigos, tá aí, vocês acompanharam aí a reprise da entrevista com o grande Afanásio de Azade, né? Olha, é fantástico, né? É emocionante ele contando essas histórias, falando da carreira dele. Meu amigo pessoal, pessoa muito bacana. E eu estive lá, em São Paulo, com o nosso jornalista cinematográfico Aloysio Felipe, que fez essas imagens e também a edição dessa entrevista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu reitero novamente um Feliz Natal a todos. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Aqui a polícia sempre fala mais alto.